Olá! Nesse vídeo eu vou falar sobre como fazer o verdadeiro planejamento financeiro. Bom, normalmente quando se fala em planejamento é uma coisa chata, é uma coisa técnica, é alguma coisa assim que de repente afasta do objetivo, grande objetivo, que é atender uma necessidade, resolver um problema. Tudo tem que ser planejado. Mas a palavra, às vezes, ela talvez não seja muito agradável. Então eu vou falar de uma forma que talvez isso seja melhor para você que está começando, que pensa em liberdade financeira, independência financeira, que quer entender esse mundo de finanças, que quer mudar a sua vida financeira. Então, pensar em planejamento é extremamente importante. Bom, eu vou falar em seguida detalhes sobre isso, tá bom? Bom, mas antes disso eu te convido, né, para te inscrever no canal, se você não é inscrito ainda. Dá o seu like, comente, compartilhe, tá? E me siga no Instagram e conheça o meu curso de finanças, onde o forte desse curso é, na verdade, fazer essa organização financeira que um planejamento de verdade deve ter, tá bom? Bom, links disso na descrição do vídeo. Bom, quando eu pensei em fazer em planejamento, a ideia é um pouco, inclusive, me remetendo a uma situação de vida, na própria vida. Então, na minha história, por exemplo, antes dos 40 anos, 38 anos de idade, para ser mais preciso, tá, ocorreu comigo um momento de reflexão que mudou a minha vida. Tá? Embora a vida toda eu fosse uma pessoa dedicada, buscasse e trabalhasse em finanças, eu tinha um problema de futuro. Qual é o futuro que eu estava construindo se eu me mantivesse dessa forma? Então eu ensinava para as empresas como fazer orçamento, como planejar estrategicamente lucro, resultados, mas a minha vida nessa época, 38 anos, num momento de separação, já contei essa história por aqui, ela mostrava que realmente esse futuro não estava mapeado, tá? Não estava planejado devidamente. Tá? Então, a partir disso, esse é o momento assim, do despertar, do começar. E ter um motivo para que você faça o planejamento, conforme eu falo aqui. Então, antes de pensar em fazer um diagnóstico financeiro, de fazer orçamento, de controlar a despesa, de colocar metas, você precisa ter essa fase inicial de se planejar internamente, de se planejar na sua forma de pensar, olhar o futuro. No meu exemplo, eu olhava o presente e vivia de acordo com o presente e com o passado sem me dar conta, ou seja, crenças limitantes, limitações em termos de pensar que o futuro é algo que lá na frente a gente vai resolver quando ele acontecer. Não, se você não pensar hoje, isso foi uma descoberta, ele não vai acontecer. Tá? Então, pensar o futuro precisa então ter uma ordem inteligente de planejamento. Bom, falei bastante, mas essa introdução é importante porque isso faz parte, né, do processo. Então, motivação, ter um motivo, porque sem motivo você não vai planejar nada, né? Então você faz uma viagem, você tem um motivo para fazer a viagem. Você vai ir para um cinema, você tem um motivo para ir no cinema, para ver aquele filme específico. Então, o motivo é tudo. O que motiva você? Descubra isso nesse vídeo que eu estou falando, veja, faça a sua reflexão. Então, a primeira coisa é ter o motivo. Tá? Pensar o futuro, e agora que estamos falando aqui, pensar o futuro, já faça aí um desenho de que você espera que o seu futuro seja daqui a 20 anos, tá? Escreva, daqui a 20 anos, o que você espera financeiramente, daqui a 10 anos, daqui a 5 anos, daqui a 3 anos, daqui a 1 ano e daqui a 6 meses. Pronto, você já criou um quadro aí para você fazer o seu planejamento, tá? Então, o motivo você vai descobrir, ou seja, qual é o motivo que você vai ser levado a fazer isso, tá? Fazer as coisas que precisam ser feitas, que eu vou comentar um pouco mais adiante. Bom, então a primeira coisa é esse, o motivo. Depois você tem que identificar onde é que tem crenças limitantes, que quando você fica pensando, por exemplo, que dinheiro é alguma coisa que não é do bem, que você tem as experiências, as lembranças da sua vida em relação à família, em relação aos amigos que você... Então, isso é uma remessa ao passado. Então, isso são coisas para serem identificadas e depois eliminadas. Ou seja, quando esses pensamentos surgirem, você tem que deletá-los. Tá? Tem que dizer assim, cancela, 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 acabou.
isso não faz parte da minha vida. Então você tem que fazer esse bloqueio. Primeira coisa, então, depois do motivo, as crenças que estão limitando esse planejamento futuro. Depois você tem que ver os objetivos, né? Como eu já falei aqui. Bom, e em seguida a programação para isso, tá? Quando se fala em programação mental para a riqueza, para as finanças e para os objetivos pessoais de modo geral, programação significa que você precisa ter na sua mente o que você quer e você saber colocar isso no papel, escrevendo. Se está na sua mente e você organizar no papel, pensando, você está fazendo a conexão que precisa ser feita. Só pensar, ele tem o risco de ser uma coisa vazia e passageira. Quando você escreve, você fixa. Então, pegue os seus objetivos, defina o tempo e escreva eles, tá? Então, isso você vai fazer, então, o que eu chamo de programação ou reprogramação. A palavra reprogramação é mais adequada para isso, porque as programações nós já temos. Então, eu gosto de pensar dessa forma, tá? Reprogramando aquilo que não funciona. Bom, outra coisa importante em termos de planejamento é que você use também o que se chama como um processo de coaching, que vem da linha da programação neurolinguística, é de uma ancoragem, de você se ancorar como pessoa em termos de referências positivas, de sucessos que você teve em coisas que você fez. Então, se você projeta algo que você quer no futuro e você já teve experiências que você se sente alegre de lembrar, que são positivas, então você busque essas referências que vão servir de sua âncora. Então, quando você estiver em um momento de dúvida, um momento de incerteza, de insegurança, essa âncora, que você pode materializar ela em termos, por exemplo, juntar 2 dedos, tá? Aí você vê a melhor forma, você pode ter o seu relógio e tocar nele. Então, você imagina aquilo que você teve no passado, em algum momento, você foi brilhante numa apresentação de trabalhos, você ganhou uma grana super legal. Então, esses momentos de alegria, você vai, então, lembrar mentalmente e fazer a âncora, que é esse movimento. Então, se você tiver uma situação desfavorável, você simplesmente, depois de você testar e repetir isso que eu estou falando, você vai apertar os seus dedos ou o relógio, ou o que você escolher, e você vai, então, estar acionando a sua âncora de sucesso, uma ancoragem. Bom, tudo isso falando em planejamento, mas isso na verdade é um preparo. Nas empresas, nas organizações, se fala para fazer isso, é uma reflexão sobre, primeiro, aonde queremos chegar, né? Qual é o nosso caminho? Chama-se do brainstorming, tempestade de ideias. Aí todo mundo começa a falar, olhando o presente, pensando no futuro, e com base nisso, então, se começa a trabalhar. Mesma coisa na vida pessoal. Tá? Em termos de planejamento. Também se fala em propósito, em missão, em visão. Isso para as organizações, você que trabalha em empresa ou que trabalhou, já ouviu isso. Então, vai ver aqueles quadrinhos na entrada da empresa, qual é a nossa missão, qual é a nossa visão. Isso é uma forma de estar lembrando aquilo que representa de forma simbólica o que é feito. Da mesma forma, trazendo para o presente, qual é o seu propósito? Qual é aquilo que você se identifica como missão de vida, em que você sente que tem os seus talentos sendo aplicados? Então, misturando isto um pouco, dá mais sentido para essa coisa do planejamento. Você precisa incorporar isso, para depois ir para as outras etapas práticas do realizar, que são fundamentais. Só isso também, só saber isso e só ter isso como no processo mental não vai resolver nada. Bom, então tá. A outra coisa, então, que se fala o seguinte: quais são seus objetivos? Tá? Vamos agora ser práticos. E os objetivos, eles vêm em cima do que eu falei um pouco antes, da sua motivação. E essa motivação, ela está em cima de um desejo. Que desejo você tem de coisas que aconteçam em determinado momento? No meu caso, na história que eu comecei a contar, o meu desejo era, por exemplo, aos 38 anos, 40 anos, chegar no futuro, ter independência financeira, ter uma vida próspera, viajar pelo mundo, morar na casa dos meus sonhos, ter uma realização pessoal e profissional em termos daquilo que eu considero como talentos, e dentro disso aperfeiçoando, etc, etc. Bom, então, que talentos você tem para você colocar então na sua vida aí para esse planejamento?
Bom, então, qual é o nome dos desejos e quais os talentos que você tem, tá? Quais são os seus desejos hoje? Então, se você tem aí certamente vários, tá? Você vai listar eles e depois vai escolher o mais prioritário, o mais importante, tá? Isso, por enquanto, é isso aí. Bom, seguindo como exemplos, imagina que você escolheu um deles, você tem que mentalizar isso, por exemplo, que seja liberdade financeira, independência financeira, você ter 50 anos, 60 anos, defina uma idade em que você vai viver de renda, você já tem então esse objetivo como definição, que você vai trabalhar nele, tá? Em seguida, eu falo do próximo passo. Bom, chegando nesse ponto, você está então com isso em mente. O que você precisa fazer ainda seguindo na ideia do planejamento, tá? É você mentalizar isso, quando você lembrar disso, mentalizar como algo que já exista. Isso é importante repetir sempre. Se você não tiver uma imagem de você com essa conquista, segurando o troféu daquilo que você decidiu, tá? Simbolicamente, porque se você tiver independência financeira, você pode se imaginar com o troféu, conquistei essa realidade, valorizando essas coisas. Então, essa imagem que você precisa construir. Construa isso, sinta isso, mesmo que agora seja a coisa mais impossível da sua vida. Mas se você insistir nisso, esse impossível é uma coisa do passado, é uma coisa daquela mentalidade pobre e de dificuldade. Então, tire fora isso, você tem que sentir 100%. Tá? Bom, esse seria o segundo passo. O primeiro é a motivação, o desejo, e o segundo é mentalizar como já existindo, é visualizar, é sentir. Tá? Para ajudar nisso, tá, o terceiro passo, ainda com complemento desse segundo passo do mentalizar. Pense numa tela mental, tá? Eu tenho um vídeo, tá, que eu fiz falando sobre isso, e eu vou deixar o vídeo porque senão vai ficar muito longo nesse aqui. Como você trabalhar uma tela mental de sucesso. Na tela mental, você vai então ver o problema que você quer resolver, ou seja, um futuro incerto, um futuro inseguro, a dificuldade de conseguir enxergar, por exemplo, uma qualidade de vida na sua vida no futuro, enfim, quer dizer, que seja problema financeiro, não sobra dinheiro, dívida, não importa. Esse é o problema. Então, nessa tela mental, você joga isso lá, tá? Mentalmente falando. No vídeo que eu vou deixar o link, você pode ver melhor. Bom, saindo dessa imagem, em seguida, feita essa imagem, você vai pegar essa imagem e vai afastar de você. Afastar. Vai jogar ela para longe. E aí você vai voltar e vai fazer mentalmente uma imagem daquilo que você quer, brilhante, alegre, feliz, realizada, plena. Tá? Então, aí você usou uma técnica de tela mental, como se chama, para você fortalecer essa coisa da mentalização do já existente. Bom, e vamos para o próximo passo, que é, bom, tudo isso, tudo bem, agora eu preciso planejar. Bom, planejar é folha de papel, escrever o seu objetivo, colocar o tempo que você as etapas que precisam ter para isso. Se você tem uma meta de 12 meses, por exemplo, você quer chegar no final de um ano, começou em janeiro, em dezembro, você quer ter, financeiramente falando, ter uma renda em dezembro igual que você tinha mensal em janeiro? Não, você vai colocar o que você quer. Se você tem, sei lá, 5 mil, você pode colocar 10 mil, você pode botar 7 mil, enfim, você vai ver de acordo com a sua realidade. Seu patrimônio é de 50 mil, 500 mil, você vai colocar qual é a sua meta para aquele final de ano, qual é a sua meta para daqui a 15 anos, a 20 anos, quando você vai ter a independência financeira, tá? Você vai precisar de 1 milhão, para ter 1 milhão, então você vai trabalhar isso dentro do conceito de planejamento, que é papel, conta, e aí entra o lado da ação racional. Você então fez uma previsão daquilo que você quer. Feita essa previsão, você tem que entrar em ação. O que você vai fazer concretamente para isso acontecer? Porque se você não entrar em ação, das coisas que você definiu como etapa, se você não tiver um plano para executá-las, vai ficar tudo como uma ideia, como se fosse um sonho, como se fosse uma filosofia do esperando passivamente que isso aconteça, e não acontece assim. O mundo, ele precisa de ação. O mundo é um processo em evolução. E aí, inclusive, tem que cuidar, porque ficar parado esperando é ir para trás.
tá? Porque se o mundo está andando e você parou, tá? Você ficou para trás. Então tem que agir. A ação é tudo. Então tem muita gente que não age, ou age tarde, ou, enfim, bom, agir tarde é melhor do que não agir. Tá? Enfim, eu acho que o tarde, não existe o tarde. Você pode ter 80 anos e ser um brilhante, enfim, a vida toda você pode estar então ali usando os seus talentos e isso você vai ser brilhante, fantástico, incrível, porque você está fazendo o que ama e você está usando os seus talentos até o final da sua vida. Bom, falei muito sobre essa questão de talentos, tá? Bom, mas também, assim, só para lembrar, talento só ter talento não é suficiente. Você pode ser um brilhante músico, mas se você não praticar, vale também, você pode ser brilhante em saber de finanças, de economia, mas se você ficar sem praticar isso, sem, na verdade, exercitar isso e transformar isso numa capacidade de realizar algo, isso também só o talento não vai resolver. Pode ser um jogador de basquete, de futebol, que tem muito talento, mas se não tem disciplina, se não sabe usar regras específicas para aquilo ser o sucesso, você vai ter então lá esse craque frustrado, porque como acontece com muitas pessoas, com muitas histórias que a gente vê por aí. Bom, basicamente, esses são os pontos, para não me estender mais, né, que eu selecionei aqui para pensar e fazer o planejamento. Ou seja, tem que passar por um processo pessoal de comportamento, de autorreflexão e definir os passos iniciais e depois concretamente fazer. Você vai ter que, claro, fazer um diagnóstico financeiro, como eu tenho nos vídeos ensinando, você vai ter que ter o seu orçamento, vai controlar o orçamento, isso é monitoramento. Seus objetivos você vai ver se está evoluindo e você vai modificando. Isso é que nem dirigir um carro, tá? Você nem percebe, mas você está movimentando para um lado e para o outro e você está dirigindo. Quando você criou esse planejamento, é assim que vai funcionar. Você vai medir, por exemplo, no final do período, tem que ter um tempo para acontecer, 12 meses, 24 meses, 10 anos, você vai ter que medir se você está próximo. Não precisa acertar, mas precisa saber que lá você tem um ponto que está marcado. Se tiver um pouco a menos, você vai acelerar o passo. Se tiver mais, ótimo, você já se superou. Tá? Basicamente, essa é a ideia de planejamento que eu quis trazer hoje aqui. E concluindo, o processo então, você precisa ter um motivo, você tem que ter a visão de futuro, porque se não tiver isso, claro, um motivo forte. Claro, e a visão de futuro, são as duas primeiras coisas. Não adianta querer ir entender de orçamento, estudar contabilidade, fazer isso e aquilo. Não, porque isso é uma coisa que vai dar força para o que precisa depois colocar no papel e etc. Tá? Então, motivos, futuro, um desejo forte para que as coisas aconteçam. Você tem que desejar, você tem que sentir aquilo com a sua alma, como eu falei no início, e também concluindo o exercício da tela mental, que é importante, e por fim ainda entrar em ação, planejar, colocar no papel, ver as etapas e fazer isso gradativamente e diariamente sintonizado, tá bom? Bom, falei bastante, mas eu espero que tenha ficado para você aí os conceitos básicos que englobam um planejamento, tá bom? Tá certo? Então tá. Ficamos por aqui então, até o próximo vídeo. Sucesso, prosperidade e faça aí o seu orçamento, o seu planejamento dentro desses conceitos, tá bom? Até o próximo vídeo.